Bom dia, nós estamos aqui para resolver essa lista de exercícios do assunto derivadas. Então, para resolver essa lista de exercícios, a gente precisa lembrar das regras de derivação, que normalmente estão nos livros de cálculo na forma de tabelas. Por exemplo, essa tabela aqui que a gente está vendo. Essa tabela ela tem as derivadas mais comuns e as regras que a gente deve seguir para resolvê-las. Na medida que a gente for resolvendo os exercícios, a gente vai olhar essa tabela para verificar como que a gente faz o processo de derivação das funções. Então, vamos à obra. Vamos começar então pela letra A. Então, na letra A, nós temos a função a ser derivada, que é igual a y igual a x à quinta. Então, a função é y igual a x à quinta. Bom, se a gente olha a tabela de derivadas, o caso que se adequa é esse primeiro caso aqui. A gente tem uma função y, que é da forma u elevado a n, onde u é uma função derivável de x, que no nosso caso do exercício é o próprio x, e o n é igual a 5. Então a derivada dessa função é o n, ou seja, a gente pega o expoente e coloca aqui na frente, multiplicado pela função elevado a n menos 1, vezes a derivada da função. Então, vamos aplicar essa regra ao caso da nossa função. Então, y é igual a x elevado à quinta potência. Então, a derivada é igual a 5, a gente pega o expoente, coloca aqui na frente, multiplicado pela própria função elevado a n menos 1, ou seja, elevado a 5 menos 1. E a gente multiplica depois pela própria derivada da função. Só que nesse caso a nossa função é a função x. Então a derivada de x é igual a 1. O resultado disso é 5 vezes x elevado à quarta potência. Então essa é a resposta da primeira derivada da nossa lista. Vamos agora fazer a letra B. Na letra B, a gente tem que derivar a função y igual a 4x ao cubo. Bom, a regra que a gente vai aplicar é exatamente a mesma regra da letra A. Ou seja, a derivada dessa função é igual a gente vai pegar o expoente, que nesse caso aqui é 3 vezes 4x elevado a 3 menos 1. Vezes a derivada do próprio x, que no caso é 1. Então, a gente nem vai colocar aqui. Então, o resultado é, a gente multiplica esse 3 pelo 4, 12, x elevado ao quadrado. Então, essa é a solução da letra B. Note que nós aplicamos a mesma regra. Na letra C, y é igual a 2x elevado à quinta, vai ser a mesma regra que vai ser aplicada. Y é igual a 2x elevado à quinta. Então, a derivada dessa função é 5, passa o 5 para cá, 2, que é a constante que está aqui na frente, x elevado a 5 menos 1. Ou seja, 10x elevado à quarta potência. Então, agora vamos fazer a letra D. A letra D é f de x igual a menos 3x à oitava sobre 4. Então, a letra D, y é igual a menos 3x à oitava dividido por 4. Mesma regra, a gente vai pegar esse 8 e vai passar para frente. Notem que a constante que está aqui na frente, ela se mantém. Então, vamos passar o 8 para cá. Se mantém a constante que está multiplicando o x elevado à oitava. Então, menos 3 sobre 4. A gente não pode esquecer o sinal negativo aqui. Vezes x elevado a 8 menos 1. A derivada de x é 1, a gente não vai colocar aqui. Então, menos, a gente pode simplificar aqui, né? Então, 8 dividido por 4 vai ficar 2. 2 vezes menos 3, menos 6, x elevado à sétima potência. Então, esse é o resultado da derivação da letra D.
A letra E, f de x igual a 7x. Então, vamos fazer aqui a letra E. Y igual a 7x. Então, a derivada é... Nesse caso, a gente pode enxergar essa função da seguinte maneira. Não está aparecendo nenhum expoente. É sinal que esse expoente é igual a 1. Então, a gente pode fazer o seguinte. Esse 1 a gente coloca para cá para frente. Multiplica 7x elevado a 1 menos 1. Ou seja, 1 vezes 7 é 7, 1 menos 1 é 0. 7 vezes x elevado a 0. Como a gente sabe que qualquer número elevado a 0 é igual a 1, o resultado dessa operação de derivação é igual a 7. Com todas as vezes que for apenas o x, você já sabe que a derivada é 7, no caso, 7x. Né? Qualquer constante multiplicada por x, a derivada é a própria constante. Letra F. Na letra F, a função é 1 sobre x ao cubo. Essa função ela parece ser muito diferente das outras funções que a gente resolveu. Mas, na realidade, ela é muito parecida, porque a gente pode escrever ela da seguinte maneira. 1 sobre x ao cubo é a mesma coisa que x elevado a menos 3. E aí a função fica praticamente igual às funções que nós vimos anteriormente. E a gente pode usar a mesma regra para fazer a derivação. A gente vai passar o menos 3, o expoente para cá para frente, vezes x elevado a menos 3 menos 1. Então, o resultado vai ser menos 3 vezes x elevado a menos 4, que a gente pode deixar dessa maneira, ou então a gente pode escrever menos 3 sobre x elevado à quarta potência. Então, esse é o processo de solução da letra F. Vamos fazer agora a letra G. Y igual a 3 sobre x. Muito parecido também. A gente pode escrever essa função da seguinte forma. 3 elevado a x, 3 vezes x elevado a menos 1. Então, a derivada nesse caso vai ser menos 1, que é o expoente, vezes 3 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos 3 vezes x elevado a menos 2, que a gente pode deixar assim, ou então a gente pode também escrever menos 3 dividido por x ao quadrado. Bom, vamos fazer agora a letra H. Y igual a 2 dividido por 15x ao cubo. Mesma regra. Pode ser aplicada aqui, porque a gente pode escrever isso daqui como se fosse 2 sobre 15, x elevado a menos 3. Então, a derivada dessa função vai ser de passo menos 3, que é o expoente do x, vezes 2 sobre 15, x elevado a menos 3, menos 1. Então, aqui dá para a gente simplificar. Vai ficar o 5 aqui embaixo. E a gente vai ficar com menos 2 sobre 5 vezes x elevado a menos 4, que a gente pode deixar assim, ou então a gente pode escrever menos 2, 5, x elevado à quarta potência. Então, essa é a solução da nossa letra H. Bom, então essa é a solução da nossa letra H. Vamos agora ver a nossa letra I. Y igual a raiz cúbica de x à quarta. Y é igual a raiz cúbica de x elevado à quarta potência. Bom, aqui também parece ser muito diferente das outras funções, mas na realidade não é, porque a gente pode escrever essa função como sendo x elevado a gente mantém o expoente aqui do x, 4, e o radical aqui da raiz a gente divide. Então essa função, raiz cúbica de 4, de x elevado a 4, é a mesma coisa que x elevado a 4 terços. Aí a gente pode aplicar a mesma regra de derivação. Y'
4 sobre 3 vezes x elevado a 4 sobre 3 menos 1. E aqui agora a gente vai apenas precisar fazer o cálculo dessa operação. 4 terços menos 1. Então vamos fazer aqui essa operação aqui embaixo. 4 terços menos 1. Vamos ter que tirar o MMC. Vai ficar 3. 4 menos 3 vezes 1, 3. Então 1 terço. Então a resposta é 4 terços x elevado a 1 terço. Que a gente pode deixar assim, ou a gente pode aplicar a mesma propriedade que nós usamos aqui no início para escrever também. 4 terços raiz cúbica de x elevado a 1, que a gente não vai escrever esse 1. Certo? Então vejam que, apesar de ser uma função que aparentemente era bem diferente das outras, mas na prática era muito parecida. Vamos agora fazer a letra J. A letra J, a gente tem uma função que também é do mesmo tipo. É 5 raiz quinta de x ao quadrado dividido por 4. Essa função ela mete medo quando a gente olha ela assim, mas a gente pode escrever ela de outra maneira. 5 sobre 4 vezes x elevado a 2 sobre 5. E aí a gente pode aplicar a mesma regra. 2 quintos vai multiplicar aqui. Vai descer, lá do expoente. A gente agora vai fazer a função 5 sobre 4, x elevado a 2 quintos menos 1. Que a gente pode simplificar esse 5 com esse 5 e esse 2 com esse 4 também. Vai ficar apenas 2 aqui embaixo. E 2 quintos menos 1, a gente pode fazer essa operação separada aqui embaixo. 2 quintos menos 1, 5. 2 menos 5. Então, menos 3 quintos. Então, agora aqui nós temos o resultado. 1 meio de x elevado a menos 3 quintos. Que a gente pode deixar assim. Ou então a gente pode escrever 1 meio da raiz quinta de x elevado a menos 3. É a mesma coisa. Vamos agora fazer a letra K. Y igual a raiz quadrada de x elevado a quinta. Bom, essa aqui parece com as outras, mas ela é mais simples. Raiz quadrada de x a quinta. Então, a gente pode escrever essa função como sendo x elevado a 1 quinto. E a derivada, a gente aplica a regra. Nós vamos aplicando 1 quinto vezes x elevado a 1 quinto menos 1. Se 1 quinto menos 1 a gente vai fazer separado aqui embaixo. Vai ficar 1. 5 vezes 1, 5. Menos 4 sobre 5. Então aqui a gente tem no resultado 1 quinto x elevado a menos 4 sobre 5. Que está correto, isso já está feito, mas a gente pode escrever também na forma de radical. Raiz quinta x elevado a menos 4. Bom, vamos agora fazer a letra L. Essa daqui, essa é a letra K, a letra L agora. Vamos fazer a letra L. 8 elevado a x. Bom, essa função da letra L, ela é diferente das anteriores. Porque nas anteriores a gente sempre tinha x elevado a um expoente numérico. Aqui a gente tem um número elevado ao expoente x. A regra de derivação que nós vamos usar, então, é diferente. Na realidade, ela é essa regra bem aqui, número 4, nessa tabela. Y é igual a elevado a u, onde esse a é um número que é maior que 0 e diferente de 1. E u é uma função de x, que pode ser o próprio x, como é o caso dessa letra que a gente está resolvendo. A derivada é a repetição da função multiplicado pelo log natural da base multiplicado pela derivada da função.
Então, vamos voltar aqui e vamos aplicar essa regra. Então, a derivada vai ser igual a repetição da função vezes o logaritmo natural da base vezes a derivada da função x, que é 1. Então, nesse caso, o resultado é 8 elevado a x, log natural de 8. Então, a gente tem essa solução para a letra L. Agora vamos fazer a letra M. A letra M é 5 vezes 3 elevado a x. Y é igual a 5 vezes 3 elevado a x. Veja que a gente não pode multiplicar o 5 pelo 3 aqui, né? Porque é o 3 que está elevado a x. Então a gente vai aplicar a regra de derivação. 5, como é constante, a gente vai deixar ele sem alteração, mas a gente vai ficar com a seguinte derivada. 5 vezes. Aí a gente vai repetir 3 elevado a x, log natural da base 3, vezes a derivada do x, que é 1. Ou seja, o resultado dessa operação de derivação é 5 vezes 3 elevado a x, vezes o log natural de 3. Vamos agora fazer a letra N. A letra N, y é igual ao log na base E, 3 vezes o log na base E de x. 3 vezes o log de x na base E. Na verdade não é de E na base x, como eu falei. É o log de x na base E. Então vamos lá. Nesse caso é interessante essa função, porque o logaritmo na base E é o próprio logaritmo natural. Então, a gente pode reescrever isso como 3 vezes o log natural de x. E agora a gente pode fazer essa derivação. Para fazer essa derivação, a gente vai utilizar a regra de derivação do log natural. No caso, essa regra nessa tabela é a regra 7. Y é igual ao log natural de u. Então, y' é igual a 1 sobre u vezes u'. Ou seja, 1 sobre a função vezes a derivada da função. Se a gente aplica agora isso ao nosso caso, a gente vai ter 3, que é uma constante, a gente vai manter aqui fora e vamos derivar o log natural de x. Então, 1 sobre x vezes a derivada do x, que é 1. Então, o resultado dessa operação é 3 sobre x. Então, essa é a derivada da função. Vamos agora fazer a letra O. E f de x é igual ao log natural de x ao quadrado. Então, a letra O, a gente tem f de x é igual ao log natural de x ao quadrado. Bom, nesse caso, a gente vai seguir a mesma regra do log natural, que é a derivada 1 sobre a função vezes a derivada da função. Então, 1 sobre x ao quadrado vezes a derivada da função x ao quadrado. X ao quadrado é o x elevado ao expoente. Então, a derivada, nós vimos nas primeiras letras. A gente vai fazer o 2 vezes x elevado a 2 menos 1. Ou seja, esse resultado aqui é 1 sobre x ao quadrado vezes 2 vezes x. Ou seja, 2x sobre x ao quadrado, que a gente pode simplificar. Né? Ficar 1 aqui. Então, 2 sobre x. Então, esse é o resultado da letra O. Vamos fazer agora a letra P. Y é igual ao log natural da raiz cúbica de x. Na letra P, y é igual ao log natural da raiz cúbica de x. Bom, aqui
a gente vai usar os procedimentos semelhantes ao que a gente fez nos outros casos. Porque a gente pode reescrever essa função aqui também da seguinte maneira. Log natural de x elevado a 1/3. Então, a derivada dessa função é 1 sobre a função, ou seja, 1 sobre x elevado a 1/3, vezes a derivada do x elevado a 1/3. A derivada do x a 1/3 é 1/3 vezes x elevado a 1/3 menos 1. Esse 1/3 menos 1 a gente pode fazer o cálculo aqui fora. Vai ficar 1 menos 3 vezes 1, 3, menos 2/3. Então, o resultado dessa derivada é 1 sobre x elevado a 1/3 vezes 1/3 de x elevado a menos 2/3. Então, esse é o valor da derivada dessa função. Vamos agora fazer a letra Q. A função agora é o log na base A, log de A na base 3. Então, letra Q. Aqui nós temos uma função f de x que é igual ao log de A na base 3. Bom, nesse caso, não existe o x na equação. Então, a derivada dessa equação aqui é igual a zero, porque se não existe o x nessa função, essa função é constante. Ela é igual a esse número. Então, a derivada dessa função é igual a zero. Vamos fazer agora a letra R. F de x é igual a b elevado a n menos 1. F de x é igual a b elevado a n menos 1. Mesma observação que a gente fez no caso anterior. Não existe o x nessa equação. Então, a derivada é igual a zero. Notem que n poderia ser função de x, ou o a da questão anterior poderia ser função de x, mas isso não está sendo informado no problema. Então, estão constantes em relação a x. Letra S. F de x é igual a x ao cubo menos 2x. Nesse caso, a gente tem um polinômio aqui. E a gente vai fazer polinômio, a soma de funções. A gente tem x elevado a algum expoente. Então, a gente vai derivar simplesmente cada um dos termos e fazer a operação que existe entre os termos. Então, a derivada dessa função vai ser a derivada de x ao cubo. Vamos fazer agora, como a gente já exercitou bastante essa regra, vamos fazer direto isso daqui. Vai ficar 3 elevado a x, 3 elevado a 3 menos 1. 3 menos 1 é 2. Então, 3x ao quadrado. Aqui, a derivada é o 1 que está aqui na frente, vezes o 2, vai continuar o menos 2. E x elevado a 1 menos 1, que é 0. Ou seja, vai ficar x elevado a 0, que é 1. Então, o resultado dessa derivada é 3x ao quadrado menos 2. Agora vamos fazer da letra T. F de x é igual a x à quarta menos 5. Mesma coisa. A gente vai derivar termo a termo. Derivada de 4x é 4x elevado ao cubo menos 5. 5 é constante, então a derivada é 0. Vamos fazer a letra U. A letra U, f de x é igual a menos 3x mais 7. Menos 3x mais 7. Então, nesse caso, a derivada é derivada de menos 3x é menos 3 e a derivada de 7 é 0. Então, o resultado é menos 3.
Agora, menos 2x elevado a 7, menos 3x elevado a 5. Então, o f de x é menos 2x elevado a 7 mais 3x elevado a 5. É isso mesmo? Menos 3x elevado a 5. Desculpem, aqui é o sinal de menos. Então, novamente, vamos aplicar a mesma regra das letras anteriores, já que essa função é um polinômio. Então, menos 2x elevado a 7, a derivada é menos 2 vezes 7, 14, x elevado a 6. Menos 3 vezes 5, 15, x elevado a 4. Então, essa é a derivada da função. Vamos agora fazer a letra x. A função agora é 2 elevado a x vezes x ao quadrado. Bom, agora a gente tem um caso diferente dos anteriores. Porque nos anteriores a gente tinha soma de termos de polinômios. Então a gente derivava cada um dos termos e somava ou subtraía, se fosse o caso. Aqui a gente tem a multiplicação de duas funções de x. Temos uma primeira função, que é a função 2 elevado a x. Temos uma segunda função, que é a função x ao quadrado. Nesse caso, então, a gente vai ter que usar essa regra aqui, número 2, da tabela de derivadas. Então, se nós temos uma função u de x multiplicada por uma função v de x, a derivada é a derivada da primeira multiplicada pela segunda, mais a primeira multiplicada pela derivada da segunda. Então, vamos aplicar essa regra. A derivada de f de x. Primeiro a gente vai derivar 2 elevado a x. A derivada, a gente já viu a regra, é 2 elevado a x vezes log natural na base 2 vezes a derivada do x, que é 1. Multiplicado pela segunda função, que é x ao quadrado. Mas, agora a gente mantém a primeira função e multiplica pela derivada da segunda. A derivada da segunda é 2 vezes x elevado a 1. Ou seja, 2x. Então, esse aqui é o resultado desse processo de derivação. A gente pode simplificar um pouquinho esse resultado se a gente notar o seguinte, que a gente pode isolar alguns termos aqui. Não é obrigatório, tá? Esse aqui já é o resultado final. Mas olha só, existe 2 elevado a x nos dois termos. Os dois termos têm o x. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode isolar 2 elevado a x vezes x, e aí fica um x aqui, no primeiro termo, vezes log natural de 2, e no segundo termo vai ficar o 2. No segundo termo vai ficar o 2. É isso. Bom, então esse é o resultado da derivada. Agora vamos fazer a letra y. Letra y, a derivada é log natural de x ao cubo. Então a gente tem f de x é igual a log natural de x ao cubo. Nesse caso, a gente já sabe como que é a derivada, né? Vamos olhar novamente a nossa regra. Então a regra na tabela de derivadas, quando a gente tem derivada do log natural de uma função, essa regra 7 aqui,
é 1 sobre a função vezes a derivada dessa função. Então, processo de derivação é 1 sobre a função, ou seja, 1 sobre x ao cubo, multiplicado pela derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado da derivada. E a gente pode simplificar esse resultado. Vamos cortar esse x ao quadrado. Esse x ao cubo vai ficar 1 aqui embaixo. Então, o resultado é 3 sobre x. Bom, vamos agora fazer a letra Z. Letra Z, novamente, nós temos um produto de duas funções. Então, a gente tem 2x ao quadrado menos 3x, que multiplica x ao cubo. Então, vamos escrever aqui a letra Z. Então, y é igual a 2x ao quadrado menos 3x, que multiplica x ao cubo. Bom, nesse caso aqui, a gente tem também claramente o produto de duas funções. Então, a gente tem a primeira função aqui, 2x ao quadrado menos 3x, e uma segunda função aqui, x ao cubo. Então, o processo de derivação ele vai ser feito da seguinte maneira. Vamos novamente usar a regra de derivação de produto de funções. Então, a gente vai derivar a primeira função, é um polinômio essa primeira função. Então, a derivada é 2 vezes 2, 4, vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1, então 4x, menos 3, essa é a derivada desse primeiro termo, multiplicado pelo x ao cubo, que é a segunda função. Mas, a gente agora mantém a primeira função e deriva a segunda função. A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Então, esse é o resultado do processo de derivação. E a gente agora pode fazer a simplificação desse resultado. Bom, vamos fazer esse processo de simplificação. Então, a gente vai colocar aqui igual a, vamos multiplicar 4x por x ao cubo. Então, vai ficar 4x à quarta, menos 3x ao cubo, menos 3x ao cubo, mais 2x ao quadrado vezes 3x. Vai ficar 6x à quarta. E, finalmente, menos 3x vezes 3x ao quadrado. Vai ficar menos 9x ao cubo. Então, aqui a gente tem dois termos em x à quarta e dois termos em x ao cubo. Então, a gente pode simplificar. 4x à quarta mais 6x à quarta é 10 vezes x à quarta, menos 3x ao cubo, menos 9x ao cubo, é menos 12x ao cubo. Então, esse aqui é o resultado do processo de derivação da letra Z. Bom, agora aqui no nossos exercícios, né, acabou as letras, então eu fiz a seguinte numeração, 1.a. Então, a função 1.a. Vamos lá. 1.a. A função, então, é x menos 1 vezes o log natural de x. É isso, né? X menos 1 vezes o log natural de x. Então, novamente, aqui a gente tem o produto de duas funções. Uma primeira função, que é x menos 1, e uma outra função, que é o log natural de x. Então, a derivada vai ser a derivada da primeira. Quando a gente derivar a primeira, esse menos 1 é constante, então a derivada dele é 0, a derivada do x é 1. Então, fica 1 vezes o log natural de x, que a gente repete. Depois a gente vai somar com a primeira função, multiplicada pela derivada da segunda. A derivada da segunda é 1 sobre x vezes a derivada do x, que é 1.
Então, esse aqui é o processo de solução. A gente pode, só para não ficar esse 1, a gente pode escrever log natural de x mais x menos 1 dividido por x. Então, esse é o resultado do processo de derivação. Agora vamos fazer a letra 1b. Essa letra 1b, a derivada é x ao quadrado vezes o log natural de x. Muito parecida também com outra função. X ao quadrado vezes o log natural de x. Também temos aqui as duas funções, x ao quadrado e o log natural de x. Então, a derivada disso daqui é a derivada da primeira, a derivada de x ao quadrado é 2 vezes x, vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda. E a derivada da segunda é 1 sobre x. A gente pode simplificar aqui, vai ficar 1. Então, a derivada é 2x log natural de x mais x. Então, essa é a resposta do processo de derivação. Letra 1c. Bom, então a letra 1c é x à quarta dividido por 2 elevado a x. Então, 1c. Y é igual a x à quarta dividido por 2 elevado a x. Então, aqui é um caso diferente dos outros. A gente tem agora a divisão entre duas funções de x. Primeira função x à quarta, segunda função 2 elevado a x. Então, se a gente olha a tabela, quando a gente tem a divisão entre duas funções, u e v, que são funções de x, a derivada é a derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, dividido pela segunda função ao quadrado. Então, essa é a regra que nós vamos aplicar. Então, a derivada vai ser igual à derivada da primeira função, que é 4x ao cubo, multiplicado pela segunda função, menos a primeira função repetida, que é x à quarta, vezes a derivada da segunda. A derivada da segunda é a própria função vezes o logaritmo natural da base, vezes a derivada da função x, que é 1, que é a regra que nós vimos agora há pouco, dividido pela segunda função ao quadrado. Então, 2 elevado a x ao quadrado. Então, essa aqui é a solução. A gente pode, eventualmente, simplificar. Por que a gente pode simplificar? Bom, a simplificação que a gente pode fazer, ela tem a ver com a gente isolar alguns termos aqui. Por exemplo, a gente está vendo que a gente pode isolar termos que se repetem aqui em cima. Por exemplo, nos dois termos, 2 elevado a x se repete. E aqui, como a gente tem x ao cubo e x à quarta, x ao cubo se repete. Então, vamos lá. 2 elevado a x vezes x ao cubo. Aqui vai ficar, então, 4 apenas. E aqui na segunda função vai ficar o x vezes o log natural de 2. Tudo isso daqui dividido por 2 elevado a x ao quadrado. Aí agora a gente pode fazer uma segunda simplificação. Cortar esse 2 elevado a x com um desses aqui de baixo. Vai ficar o expoente 1. E assim a gente tem o resultado da função, que é x ao cubo, o resultado da derivada. X ao cubo multiplica 4 menos x, log na base 2, dividido por 2 elevado a x. Bom, vamos fazer agora a letra 1d. Y é igual a x ao quadrado sobre 3x menos 1. Bom, para não ficar nenhuma dúvida com relação a essa simplificação que a gente fez aqui, tá? Vamos só colocar o resultado final.
Vou voltar aqui para um ser. Então o resultado final ficaria x ao cubo vezes 4 menos x log na base 2 dividido por 2 elevado a x. Então esse é o resultado. Vamos lá. 1 ponto D. Então a função para a gente derivar é y igual a x ao quadrado dividido por 3x menos 1. Novamente vamos aplicar a regra da divisão de duas funções. Derivada da divisão de duas funções. Então, derivada da primeira, derivada de x ao quadrado é 2x, vezes a segunda, 3x menos 1, menos, a gente repete a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. A derivada da segunda é 3. Então, isso daqui dividido pela segunda ao quadrado. Então, esse é o resultado desse processo de derivação. A gente pode simplificar um pouquinho isso aqui. Multiplicando 2x por 3x, vai ficar 6x ao quadrado. Multiplicando 2x por menos 1, vai ficar menos 2x. Menos x ao quadrado vezes 3, 3x ao quadrado. Tudo isso daqui dividido por 3x menos 1 ao quadrado. Aqui, 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, menos 2x, dividido por 3x menos 1 ao quadrado. Então, esse é o resultado final da letra B. A gente pode ainda isolar esse x aqui de cima. Pode fazer isso como exercício. A letra E, 2x menos 1 dividido por x. Então, vamos lá. 1 ponto E. Y igual a 2x menos 1 dividido por x. Novamente, nós vamos aplicar, para calcular a derivada de duas funções divididas uma pela outra. A derivada da primeira é 2, multiplicado pela segunda, que é x, menos a derivada, a gente mantém a primeira, 2x menos 1, deriva a segunda, derivada de x a 1. Tudo isso aqui dividido por x ao quadrado. Vamos ver se dá para simplificar. 2x com esse menos aqui, vezes 1, vai ficar menos 2x. Menos 1 com menos daqui de fora vai ficar mais 1. Dividido por x ao quadrado. Corta aqui e aqui. O resultado então é 1 sobre x ao quadrado. Bom, vamos agora fazer a letra F. Ao cubo vezes x ao quadrado. Então, 1 ponto F. Y é igual ao cubo vezes x ao quadrado. Então, a derivada aqui, a gente não precisa fazer a derivada do produto. Por quê? A ao cubo não é função de x. É uma constante. Não tem nenhum x aqui envolvido. Então, a gente pode simplesmente aplicar a derivada conforme aquela primeira regra que nós vimos. Né? Derivada de x ao quadrado é 2 vezes x. Então, esse aqui é o resultado dessa derivada. Vamos ver agora a letra G. Na letra G, a função sem derivada é 5x ao cubo mais a dividido por a. (5x ao cubo mais a dividido por a). Bom, isso daqui vale a mesma observação que a gente fez agora há pouco. Isso daqui não é uma divisão de funções de x, porque o a é uma constante, não é função de x. Então, a gente pode simplesmente escrever isso daqui de uma outra maneira para simplificar. Por exemplo, a gente pode fazer transformar isso daqui em duas funções, tornar mais fácil a derivação. 5x ao cubo dividido por a
mais A sobre A. Ou seja, 5x ao cubo sobre A mais 1. Então, a derivada disso daqui é 3 vezes 5, 15x ao quadrado, dividido por A, e a derivada de 1 é 0. Então, a derivada é simplesmente 15x ao quadrado dividido por A. Bom, vamos agora fazer a letra H. Letra H é 1 mais x dividido por 1 menos x. Bom, vamos novamente fazer a regra da divisão de duas funções de x. Derivada da primeira é derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. Multiplicado pela segunda. Menos, a gente repete a primeira, multiplicado pela derivada da segunda. A derivada da segunda é menos 1. Tudo isso daqui dividido por segunda ao quadrado. Então, a gente pode agora simplificar. Vai ficar 1 menos x, menos com menos dá mais 1 mais x, dividido por 1 menos x ao quadrado. É 1 menos x ao quadrado. Então, aqui a gente vai cortar esse menos x com esse mais x. 1 mais 1 é 2. Então, o resultado dessa derivada é 2 dividido por 1 menos x ao quadrado. Bom, vamos fazer agora a letra I. Então, f de x é igual a log natural de x dividido por x. Bom, derivada, a gente vai novamente usar a regra da divisão de duas funções. A derivada do log natural de x nós já vimos. É 1 sobre o x vezes a derivada do x, que é 1. Então, agora a gente repete a segunda função, subtrai da repetição da primeira, multiplicado pela derivada da segunda. A derivada de x é 1. Tudo isso daqui dividido pela segunda ao quadrado. Então, agora a gente tem, simplificando aqui esse x, como resultado final 1 menos o log natural de x dividido por x ao quadrado. Bom, essa função aqui é só mais uma observação. Só para a gente relembrar, a derivada de uma função log natural de u é 1 sobre u vezes a derivada do u. No caso aqui, o nosso u é igual a x. Então, 1 sobre x vezes a derivada do x. A derivada do x é 1. Por isso que ficou 1 sobre x. Vamos fazer agora a letra J. A letra J é 1 sobre x, a função. Com essa função 1 sobre x, a gente já fez algumas muito parecidas, né? A gente pode reescrever, melhor a gente reescrever essa função como sendo x elevado a menos 1. A derivada dela é menos 1 vezes x elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos 1 x elevado a menos 2. Ou menos 1 sobre x ao quadrado. Vamos agora fazer a letra K. Letra K, f de x é igual a ao cubo menos a ao quadrado mais 3. Então, a letra K, y é igual ao cubo menos a ao quadrado mais 3. Nesse caso, a derivada é igual a zero. Por quê? Nenhuma dessas funções aqui é a função de x. Então, simplesmente a derivada é igual a zero.
fazer agora a letra L. Raiz quadrada de A sobre X. Então, a letra L está sendo usada pela nomenclatura lá no exercício f de x. Vamos usar aqui a mesma nomenclatura. A raiz quadrada de A sobre x. Isso daqui a gente pode reescrever como raiz quadrada de A vezes x elevado a menos 1. Então, a derivada fica praticamente igual à derivada anterior, só que multiplicado pela raiz quadrada de A. Raiz quadrada de A menos 1, x elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos raiz quadrada de A sobre x ao quadrado. Então, esse é o resultado dessa derivada. Vamos agora fazer a letra N. F de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é a fórmula clássica de uma equação de segundo grau. Né? Então, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. A derivada disso é 2 vezes a vezes x elevado a 2 menos 1, que é 1, mais b, e a derivada do c, que é constante, é igual a 0. Então, essa é a derivada. Vamos fazer a letra N. 3x ao quadrado menos 5x mais 1, dividido por x mais 3. Então, a letra N, a função f de x é igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 1 dividido por x mais 3. Bom, aqui novamente a gente volta a ter a divisão de duas funções de x. E aí, para fazer essa derivada, a gente vai aplicar a regra de derivada de divisão de funções. Então, vamos derivar primeiro. A derivada da primeira é 6x menos 5, multiplicado pela segunda, x mais 3, menos a primeira, 3x ao quadrado, menos 5x mais 1, multiplicado pela derivada da segunda, que é 1. X mais 3. 3 é constante, é 0 a derivada do x é 1. Dividido pela segunda ao quadrado. Então aqui a gente vai ter que, para simplificar essa expressão, a gente tem que continuar ela aqui embaixo. Então a gente vai ter aqui o quociente x mais 3 ao quadrado. Agora vamos lá. 6x vezes x dá 6x ao quadrado. 6x vezes 3 vai dar 18x. Menos 5 vezes x vai dar menos 5x. E menos 5 vezes 3 vai dar menos 15. E aqui vai repetir o polinômio porque está multiplicado por 1. Só que tem um menos aqui na frente, então vai ficar menos. Esse menos vai multiplicar cada um dos termos. Menos 3x ao quadrado mais 5x menos 1. Então, continuando aqui o processo, a gente vai ficar aqui no quociente com x mais 3 ao quadrado, como estava anteriormente. E agora a gente pode fazer o processo de simplificação. Então, os termos x ao quadrado. 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado. Vai ficar 3x ao quadrado. Os termos em x. 18x menos 5x. Vou fazer aqui embaixo para não confundir. 18x menos 5x vai dar 13x. Mais 5x vai ficar 18x. Isso.
E os números agora, menos 15. Não confundir também, menos 15, menos 1, é menos 16. Então, esse é o resultado da derivada dessa letra N. Fazer agora a letra O. F de x é igual a e elevado a x vezes log natural de x dividido por 2x. F de x é igual a e elevado a x vezes o log natural de x dividido por 2x. Bom, novamente aqui a gente tem a divisão de duas funções que ambas são função de x. Só que aqui, nesse caso, a gente vai ter um trabalhinho a mais, porque no numerador a gente tem também duas outras funções de x multiplicadas uma pela outra. Então, quando a gente fizer a regra da derivação, a gente vai ter que fazer duas derivações em sequência. Como é que isso vai funcionar? Vamos entender o que a gente vai fazer primeiro. Então, derivada da função vai ser igual a gente vai simbolizar. Olha aqui. Vamos derivar a primeira função, e elevado a x vezes log natural de x. Vamos derivar essa primeira função. E vamos multiplicar pela segunda. Vamos subtrair da repetição da primeira função multiplicado pela derivada da segunda. A derivada da segunda é 2. Tudo isso daqui dividido pela segunda ao quadrado. 2x ao quadrado. Bom, a gente agora vai fazer o seguinte processo. Vamos ter que calcular primeiramente essa derivada aqui, que é a derivada de um produto. Né? Então, vamos fazer separadamente essa derivada aqui. É elevado a x vezes log natural de x. Vamos simbolizar isso da seguinte maneira. Vamos escrever y é igual a e elevado a x vezes log natural de x. Então, a derivada disso, que é y', vai ser, a gente vai derivar a primeira, derivada de uma função, um número qualquer elevado a x, é a repetição da função, vezes log natural da base, é o log de e, nesse caso, vezes a derivada da função que está no expoente. A derivada da função que está no expoente é x, é 1. Vezes, aí a gente vai repetir aqui a segunda função, mais, a gente vai manter agora a primeira, e multiplicar pela derivada da segunda. A derivada do log natural é 1 sobre x vezes a derivada do x. A derivada do x é 1. Vou colocar aqui. Então, essa é a derivada desse primeiro termo. Bom, então, o resultado dessa operação de derivação é o seguinte. Log natural do e é igual a 1. Por isso que aqui na regra até existe, porque a gente aplicou essa regra número 4. A elevado a u, derivada, é igual a elevado a u, log natural da base a, vezes o linha. Só que existe uma regra específica quando a gente tem e elevado a u. A derivada é e elevado a u vezes o linha. Só que essa regra é a mesma aplicação da regra de cima, só que com a base e especificamente. Então, o que a gente fez está correto, mas a gente poderia ter usado também essa regra já específica para quando a gente tem e elevado a u. Então, a derivada é e elevado a u vezes o linha. Bom, então esse log natural da base e do e é igual a 1. Então, o resultado dessa derivação é e elevado a x vezes log natural de x mais
e elevado a x dividido por x. Então, a gente pode usar agora essa expressão para substituir aqui na derivada dessa função. A gente pode ainda simplificar um pouquinho mais. Vamos simplificar um pouco. Deixa eu só usar aqui a mesma linha para essa simplificação. Reescrever aqui. Isso aqui é e elevado a x vezes o log natural de x mais e elevado a x sobre x. Então, a gente pode simplificar isso aqui isolando e elevado a x. Ficaria e elevado a x vezes o log natural de x mais 1 dividido por x. Então, essa é uma forma simplificada. A gente vê essa expressão. Desculpa, esse x não é aqui. É bem aqui. 1 sobre x. Então, essa é uma maneira simplificada da gente ver esse resultado. Então, vamos lá. Vamos agora substituir esse nosso resultado na derivada da primeira função. Então, vamos agora voltar aqui ao f' de x. O f' de x vai ser igual a derivada dessa função, que nós calculamos aqui embaixo, ou seja, e elevado a x vezes log natural de x mais 1 sobre x, multiplicado por 2x, menos e elevado a x vezes log natural de x, multiplicado por 2. Vamos colocar esse 2 aqui na frente. Tudo isso daqui dividido por 2x ao quadrado. 2x ao quadrado. Tudo isso daqui elevado ao quadrado. Bom, agora a gente vai fazer o processo de simplificação dessa expressão. Esse daqui já é o resultado da derivada, tá? Mas a gente tem que fazer esse processo de simplificação aqui, que até é opcional, né? Porque a gente já calculou a derivada. Mas normalmente a gente tem que fazer simplificação para, quando a gente for usar aquelas equações, a gente procurar menos termos, ter menos termos. Então vamos lá. Primeiramente, vamos multiplicar esse termo aqui. Vamos mudar de posição esse termo 2x. Vamos colocar aqui. 2x está multiplicando todo mundo. Então, 2x. Esse e elevado a x também está multiplicando todo mundo. Então, vamos colocar eles aqui. 2x vezes e elevado a x. E aqui eu vou colocar log natural de x mais 1 sobre x. Esse outro termo, vamos colocar aqui menos 2 e elevado a x, log natural de x. E aqui embaixo, 2x ao quadrado. Bom, a gente pode, nessas duas equações, olha só, nesses dois termos aqui de cima, a gente tem em comum 2 vezes e elevado a x. Então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos isolar esse 2 vezes e elevado a x. Como a gente isolou, a gente pode pegar esse x e multiplicar para cá para dentro novamente. Então, vai ficar x log natural de x. Quando a gente multiplicar esse x pelo termo 1 sobre x, vai cortar o x de cima com o x de baixo. Então, vai ficar mais 1. Menos, só que a gente isolou agora 2 elevado a x. Então, a gente vai colocar um outro parênteses aqui e vamos colocar o log natural de x. E tudo isso daqui dividido por 2x ao quadrado. Esse 2x ao quadrado a gente pode também fazer logo a operação. Vai ficar 4x ao quadrado. Então, a gente pode agora simplificar algumas coisas. Olha só.
a gente pode simplificar aqui. Então vamos continuar o processo. A gente vai agora repetir aqui o e elevado a x. Veja só, o e elevado a x está multiplicando tudo isso aqui que está nesse parênteses maior. Então a gente pode colocar todos esses três termos juntos e fazer uma operação com eles. Então x log natural de x, vou passar esse log natural de x para cá, só vai ficar mais fácil de a gente visualizar, mais 1. Isso aqui tudo dividido por 2x ao quadrado. Agora a gente pode fazer o seguinte, e elevado a x. Esse log natural de x a gente pode isolar ele. Então ficaria, olha só, log natural de x, que multiplica x menos 1, mais 1. Tudo isso daqui dividido por 2x ao quadrado. Então, esse aqui é o resultado do processo de derivação dessa função da letra I pontual. E com isso, a gente finalmente termina todas as questões desse exercício. Então, foi um exercício que ele deu um pouquinho de trabalho, né? Tomou um pouquinho de tempo, mas ele permitiu que a gente exercitasse aquelas regras mais básicas do processo de derivação. Então, eu desejo sucesso para você na solução dos outros exercícios que você tem para resolver. Até logo!